I want you to take your Bibles. Quero que você pegue sua Bíblia. For the remainder of the morning, we're going to be in the book of Nehemiah. Durante esta manhã nós vamos estar no livro de Neemias. I'm very excited about how we're going to end in a few moments. Eu estou com bastante expectativas de como nós vamos terminar o estudo dessa manhã. But before we get to that last session, Mas antes de nós irmos para essa última sessão, we need to spend a few minutes talking about something that is vitally important in ministry leadership. nós precisamos falar sobre alguma coisa que é muito importante e vital na liderança do ministério. If you're going to build your ministry, Se você vai construir o seu ministério, you must first build a team. você primeiro precisa montar uma equipe. In English, there's a saying that we have. Em inglês tem um ditado que a gente diz: It takes a team é necessário um time to accomplish a dream. para conquistar um sonho. And as God puts that vision, that dream in your heart, E quando Deus põe aquela visão, aquele sonho no seu coração, He will give you a team to help accomplish that dream. Ele vai te dar também um time para te ajudar a conquistar esse sonho. Now remember what's happening in the book of Nehemiah. Não, lembre-se do que aconteceu no livro de Neemias. God's servant has been given the vision of rebuilding the wall. O servo de Deus recebeu a mensagem, a visão do Senhor de reconstruir os muros. He takes seriously this task that God has burdened him with on his heart. Ele leva muito a sério essa visão que Deus colocou e está queimando no seu coração. First, he prepares himself spiritually. Primeiro ele se preparou espiritualmente. And we must remember how important this is. E nós precisamos lembrar de quão importante isto é. Pastor, Pastor, you will never be more in public você nunca vai estar mais exposto ao público than you are privately before God. do que você está privadamente diante de Deus. You must prepare yourself spiritually. Você precisa se preparar espiritualmente. So he sat down and came apart. Então ele saiu e se sentou e ficou sozinho. He wept over the brokenness. Ele chorou sobre o quebrantamento, como estavam He os muros. fasted and then he prayed. Ele jejuou e daí ele orou. And then he began to go about his task. E aí ele começou a fazer o seu trabalho. He had passion. Ele tinha paixão. Passion is that foundation upon which we do building and rebuilding. Paixão é a fundação sobre a qual nós fazemos construção e reconstrução. Passion helps us visualize what could be. Paixão nos ajuda a visualizar o que poderia ser. It causes us to agonize over what should be. Faz com que nós agonizemos sobre o que poderia ser. I pray that God is burdening your heart and showing you what He wants you to be passionate Eu about. oro que Deus esteja queimando o seu coração com a paixão pelo que pode ser feito. But Nehemiah also knew his purpose. Mas Neemias também sabia o seu propósito. Purpose takes place when our circumstances begin to show us where God wants to take us. Propósito aparece na nossa vida quando nós temos consciência do que Deus quer que nós Our façamos. circumstances reveal the purposes God have plans for us. Nossas circunstâncias revelam o propósito de Deus para a nossa vida. Too often we spend our time thinking, what if I were somewhere else doing something else for God? Muitas vezes nós estamos pensando o que aconteceria se eu estivesse em outro lugar, fazendo alguma outra coisa para Deus. When I believe He wants us to think about what we're doing, where He's placed us at that time. Mas na verdade eu acho que nós temos que pensar o que Deus quer de você, aonde você está agora, neste lugar. Remember, Proverbs says, Lembre-se que Provérbios diz: we make our plans, nós fazemos nossos planos, but it's God who determines our steps. mas é Deus que guia os nossos passos. Don't miss this. Não perca isso de vista. No circumstance touches your life Nenhuma circunstância acontece na sua vida without first filtering through the hand of God. sem que primeiro seja filtrada, que passe pela mão de Deus. Nothing you encounter Nada que você encontrar has caught God off guard. vai passar sem ser percebido por Deus. He's never surprised by the events in your life. Deus nunca ficará surpreso de algo que aconteceu na sua The vida. question is, are you ready for the journey that He has in store for you? A questão é: você está pronto para o caminho que Deus tem para a sua As you vida? prepare to go back home later today, Enquanto você está se preparando para I want voltar you to para think casa, about the circumstances you're experiencing right now. eu quero que você pense sobre as circunstâncias pelas quais você And está passando ask what agora. does that mean about the purposes that God has planned for E you. pergunte para você mesmo qual o propósito disso tudo no que Deus tem para a sua vida. But this morning I want us to look at the principles of partnership. Mas essa manhã eu quero que nós pensemos sobre princípios de parceria.
Because partnership or teamwork is essential in the building and the rebuilding process. Porque a parceria, o trabalho em equipe é essencial para o sonho da reconstrução. Now, some of you are going to leave here and your focus is rebuilding a marriage. Alguns de vocês vão sair daqui talvez focados em reconstruir seu casamento. Some of you are building or rebuilding a ministry. Alguns estão reconstruindo ou construindo o seu ministério. Whatever the building or rebuilding is, it takes partnership. Seja o que for a construção ou reconstrução que você estiver fazendo, é necessário ter parceiros. In this little book in the Bible, we find the word built 6 times. Neste livro de Neemias nós encontramos essa palavra 6 vezes. But rebuild is in this book 35 times. Mas reconstruir é encontrado 35 vezes. And we see something very consistent when we see the word rebuild. Mas existe uma coisa muito consistente quando ouvimos a palavra reconstruir. We always see the word others. Há sempre outra palavra que vem junto e essa palavra é outros. Every leader is defined by one of 2 words. Cada líder é definido por uma dessas duas palavras. You're either living for self and your glory, Ou você está vivendo para você mesmo e sua própria glória, or you're living and leading for others and the glory of God. ou você está liderando e vivendo para outros e para a glória de Deus. We will never rebuild on a God level when we're living for self. Nós nunca vamos construir no nível divino se nós estivermos trabalhando para nós It mesmos. will always take the partnership of others. Vai sempre ser necessário parceria com outros. Now let me define partnership for you. Agora deixa eu definir o que é uma parceria. To partner means to join together Parceria significa estar juntos with other individuals com outros indivíduos to accomplish a common goal. para conquistar uma meta comum. So in other words, partnership equals teamwork. Quer dizer que parceria também significa trabalho em equipe. Think about what teamwork means. Pense o que trabalho em equipe significa. It multiplies our efforts Multiplica os nossos esforços and puts the tools of rebuilding into the hands of others. e coloca as ferramentas da reconstrução na mão de outras pessoas. How many of you stayed up and watched that Brazilian football game last night? Quantos de vocês assistiram o jogo do Brasil ontem? I'm watching you to see if you stay awake this Eu morning. estou olhando para você ver se você fica acordado hoje de manhã. It wasn't worth staying up for, was it? Não valeu a pena ficar acordado, valeu? But when you see a football team, Mas quando você vê um time de futebol, you see the importance of working together. você vê num time de futebol a importância de trabalhar em equipe. A team that is focused on one all-star Um time que tem o foco somente em uma estrela will never have many people focusing on the team. não vai ter muitas pessoas mantendo a atenção naquele time. We have all kind of teams in our life. Nós temos vários tipos de times na nossa vida. There are relationship teams. Nós temos um time de relações. There are educational teams, Nós temos um time de educação, vocational teams, um time de vocações, spiritual teams. time espiritual. Let me give you 3 partnership principles about teams. Deixa eu te dar 3 princípios de parceria. Partnership begins when you assemble the team. Parceria começa quando você monta uma equipe. Now, I've had the opportunity to visit Israel. Eu tive a oportunidade de visitar Israel. It's amazing to walk around the holy city of Jerusalem. É maravilhoso caminhar pelas ruas de To Jerusalém think about all the history around those city walls. e pensar de toda a história que aconteceu entre aqueles muros. I want you to go back with me in your mind's eye to the task at hand. Eu quero que você faça um exercício mental junto comigo e volte lá atrás. Think about how big this goal was that Nehemiah had. Pense quão grande era o objetivo que Neemias tinha na sua frente. There were 10 city gates, Tinham 10 portões, 2 walls, 2 muralhas, 3 towers, 3 torres, and they had been in ruins for 150 years. e elas estavam em ruínas por 150 anos. Now we've already learned that they accomplished the task, Nós aprendemos que eles fizeram o que deveria ser feito and they did it in 52 e days. que eles fizeram isso em 52 dias. How did they do that? Como que eles conseguiram isso? Teamwork. Trabalho em equipe. Listen to Nehemiah chapter 2, verses 17 and 18. Veja o que diz Neemias, capítulo 2. Now if you have your Bibles, I want you to keep those open. Neemias, capítulo 2, versos 17 a 18.
Ok? If you have your Bibles, keep those open. I want you to say that. Se você tem a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta. Because you're going to see the importance of teamwork throughout this passage. Porque nós vamos ver nessas passagens a importância do trabalho em equipe. Neemias 2, 17 e 18. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para realizar aquele trabalho. I love these two verses. Eu gosto muito desses dois versos. You see a pattern for how to build a team right here. Você vê aqui orientações de como construir uma equipe. First, the leader stands up and he explains the problem. Primeiro, o líder vai à frente e explica o problema. He looks to the people Ele olha para as pessoas and he says, look, e ele diz para eles: vejam, we're in trouble. nós estamos com um problema. Jerusalem lies in ruins. Jerusalém está em ruínas. But he doesn't stop there. Mas ele não para por aí. You know what I've noticed about a lot of pastors? Sabe o que eu já percebi com alguns pastores? We're quick to point out the problem. Nós somos rápidos em apontar o We problema. will preach against society Nós vamos pregar contra a sociedade and the evils of this world. e os inimigos do mundo. But we fail to remind people that there is a solution. Mas nós falhamos de dizer a eles que existe uma solução. What a tragedy. Olha que tragédia. God's word never presents the problem without reminding us that Jesus always is the A answer. palavra de Deus nunca nos mostra um problema sem que diga também que Jesus é a solução. No matter what the problem, Não importa qual seja o problema, Jesus is the answer. Jesus é a Jesus resposta. plus nothing equals everything. Jesus mais nada é igual a tudo. Are you awake? Você está acordado? I'm going to say that again and give you an opportunity to redeem yourself. Eu vou dizer isso de novo e dar uma chance para você se redimir. Jesus plus nothing equals everything. Jesus mais nada é igual a tudo. So Nehemiah says, look, there's a problem. We're in trouble. Então, Neemias diz: ei, vejam, nós temos um grande problema. And then he says, E daí ele diz: come, venham, let us do something about it. vamos nós fazer alguma coisa sobre isso. We must no longer be satisfied with this problem. Nós não podemos continuar satisfeitos com esse problema. And then he told them how they were going to do something about it. E aí ele disse a eles como eles iriam fazer a isso a respeito. He said, because we've got the hand of God with us. Porque nós temos a mão de Deus conosco. I wonder what would happen in your church this week Eu imagino o que aconteceria na sua igreja nessa semana. if you gather with your leaders, Se você juntasse os seus if líderes, you assemble your team, se você tivesse com seu time and you say, look outside of these walls. e você dissesse para eles assim: vejam um do outro We've lado got a desses muros. problem in our community. Nós temos um problema na nossa We vizinhança. must do something Nós about it. precisamos fazer alguma coisa And sobre I've got isso. good news. E eu tenho boas notícias. The hand of God is with us. A mão de Deus está conosco. What did the people do? O que o povo fez? They did what they will always do. Eles fizeram o que todo o povo sempre irá fazer. When the leader touched by God Quando o líder é tocado por Deus stands before the people of God e fica diante do povo de and Deus reminds them that the hand of God is with them, e lembra eles que a mão de Deus está com eles, they said, let us arise and build. eles disseram: vamos nos levantar e reconstruir. Now the chapter that follows, chapter 3, gives us long list of names. Agora, capítulo 3, o capítulo a seguir vai te dar uma lista grande de nomes. Many of these names have never been mentioned before. Muitos desses nomes nunca tinham sido mencionados antes. Most of them will never be mentioned again. E muitos deles nunca mais seriam mencionados. But God used them to be a part of the team that rebuilt the wall. Mas Deus usou estes homens para fazer parte da equipe que reconstruiu os muros. It took all of them. Foi necessário que todos eles estivessem juntos. Think about that. Pense sobre isso. You probably should look at that list. Você provavelmente poderia dar uma olhada naquela lista. How many of you plan to go to heaven? Quantos de vocês aqui estão planejando ir para o céu? I see some of you had to think about that this Eu morning. vi que alguns de vocês estavam meio hesitantes sobre isso.
It was because you were staying up watching that football game. Porque você estava até a tarde ouvindo aquele jogo, né? When we get to heaven, Quando nós chegarmos aos you're going céus, to be walking down the street, nós vamos estar andando pelas ruas, introducing yourself to folks, apresentando-se uns aos outros. and one of these guys is going to come up, E um desses caras do capítulo 3 And vai you're gonna- chegar and you're going to say, e você well, vai that's an dizer: interesting name. "Oh, que esse é um nome interessante. What did you do? O que você fez?" And they're going to look at you like you're crazy. Ele vai olhar para você como se você fosse maluco. They're going to say, I'm in the book. Ele vai dizer: "Eu estou na Bíblia. I helped rebuild the wall. Eu ajudei a reconstruir os muros." You need to know who these people are Ele falou: "Você precisa saber quem são essas pessoas, because it took all of them. porque foi necessário que todos eles estivessem juntos." Have you ever heard the phrase, how do you eat an elephant? Você já ouviu essa frase que diz assim: "Como você faz para ir comer um elefante?" Have you heard that phrase? Is that a Brazilian phrase? Não. Não, calma. Você já viu essa frase? Como você faz para comer um elefante? There's a phrase we have that says, how do you eat an elephant? Nos Estados Unidos tem esse ditado que diz: "Como você faz para comer um elefante?" And the answer is this, E a resposta é: one bite at a time. uma mordida de cada vez. There's another way to eat an elephant. Eis outra maneira de comer um elefante. Invite all of your friends over for a big feast Você convida todos os seus amigos para virem comer um churrasco de elefante and let them help you. e deixa eles te ajudarem a comer. That's what he did. Isso que foi que Neemias fez. Listen to what John Maxwell says. John Maxwell disse isso aqui: The belief that one person can do something great is a myth. a ideia de que uma pessoa sozinha possa fazer uma coisa muito grande é um mito. Every act on the surface looks like a solo, Todo ato que na superfície parece como um solo, but it's really a team effort. na verdade é um trabalho em equipe. Somewhere there are other people involved. Em algum lugar ali, outras pessoas estiveram Someone else envolvidas. put it this way. Outra pessoa disse isso. It marks a big step in your development É um grande passo no seu desenvolvimento when you come to realize that other people quando você tem consciência de que outras pessoas can help you do a better job than you yourself. podem fazer um trabalho melhor do que você pode fazer sozinho. I love the American pastor Chuck Swindoll. Existe um pastor americano chamado Chuck Listen to Swindoll. what he says. Isso que ele disse: Nobody is a whole team. ninguém é um time completo. We need each other. Nós precisamos uns dos outros. You need someone. Você precisa de alguém. Someone needs you. Alguém precisa de você. To make this thing called life work, Para fazer essa coisa que nós chamamos de vida funcionar, we've got to lean and support. precisamos estar apoiados uns ao outro. We have to relate and respond. Nós temos que nos relacionar e responder We um ao have to outro. give and take. Nós temos que dar e temos que We receber. have to confess and forgive. Nós temos que confessar e perdoar. We have to reach out and embrace. Nós temos que estender a mão e nós temos que abraçar. None of us is a whole, independent, self-sufficient. Nenhum de nós é totalmente independente, totalmente suficiente, Super capable, super capaz, all powerful, todo poderoso, hot shot. Big Boss, grande chefe. So we should stop acting like we are. Então nós deveríamos parar de agir como se nós fôssemos. Let's connect to one another. Vamos nos conectar uns aos outros. I wonder if one of the reasons we don't make a bigger impact for God Eu às vezes penso se a razão pela qual nós fazemos um impacto maior por Deus is because we don't work together. é porque nós não trabalhamos juntos. We don't build teams. Nós não construímos equipes. Nehemiah knew he could not do this alone. Neemias tinha consciência de que ele não poderia fazer esse trabalho sozinho. It would take many people working with him. Que seria necessário muitas pessoas trabalhando junto com ele. Now, if you have your Bible open, Não, se você tem a sua Bíblia aberta, just look at chapter 3. dá uma olhada no capítulo 3. I want to point something out to Eu you. quero apontar algumas coisas para você. In verse 2, Verso 2 it says, and next to him. dizia: e perto dele. In verse 4, Verso 4, and next to him. e perto dele. In verse 5, E verso 5 dizia: and next to him. e perto dele. In verse 7, Verso 7, and next to him. e perto a eles. Verse 8, E verso 8, next to them. perto dele. Verse 9, Verso 9, next to them. perto dele. Verse 10, Verso 10, next to them. perto dele. That word literally means at his hands. Essa expressão literalmente quer dizer Their hands were together working toward a common goal. que as suas mãos estavam praticamente tocando uma na outra, trabalhando is this juntos so para a mesma important? meta. Por que isso é tão importante? Because when God's hand is on you, Porque quando a mão de Deus está sobre você,
It impacts the hands and the feet of those around you. Impacta as mãos e as vidas das pessoas que estão perto de você. I want you to think about the ministry that God's placed you in. Eu quero que você pense sobre o ministério que Deus te colocou. I want you to go on a journey in your mind for a moment. Eu quero que você viaje na sua mente por um momento. And just think about the hands and the feet that God has placed around you. E pense sobre as mãos e os pés que Deus colocou ao seu redor. Who has God placed around you to help accomplish what He's called you to do? Quem Deus colocou perto de você para você ajudar a conquistar o objetivo na sua vida? Let me ask you another question. Deixa eu te fazer outra pergunta. Do you believe God's called you where He's called you? Você acredita que Deus te chamou para estar onde você está? Do you believe God's called you where He's called you? Você acredita que Deus te chamou para você estar onde você está agora? Now then think about this. E pense nisso agora. Do you believe our all-powerful, Você acredita que Todo-Poderoso, all-knowing, que o que sabe todas as coisas, all-sufficient, que é autossuficiente, ever-present que está sempre presente, God Deus will give you what you need to do what He's called you to do? vai dar a você o que você precisa para fazer o que Ele te chamou para fazer. Then who has He placed around you? Então quem é que Ele colocou ao seu redor? You need to do two things right now. Você precisa fazer duas coisas nesse momento. Some of you need to write some names down. Alguns de vocês devem escrever alguns nomes. And when you get home, E quando você chegar em casa, you need to call some people você tem que ligar para algumas dessas or write a pessoas. note to some people Ou escrever uma nota para essas and pessoas. thank them E dizer muito obrigado for being used of God to help you do what He's called you to do. por ser usado por Deus para estar ao meu lado, ajudando a conquistar o propósito de Deus. But then on the other side of your page, Mas do outro lado da página, some of you need to write some other names down você precisa escrever uma outra lista de nomes. because God's putting people in your mind, Porque Deus está colocando pessoas na sua mente agora. people He's put around you Pessoas que Ele botou ao seu redor, that you've not yet enlisted. que você ainda não tem como parte do seu time. And when you get back, E quando você voltar para casa, you need to reach out to those people. você precisa ir atrás dessas pessoas. God has called you to equip others to do the work of ministry. Deus te chamou para equipar outros para fazer o ministério de Deus. If you're doing everything, Se você- you're only going to get what you can do. Se você está fazendo tudo sozinho, o teu resultado vai ser só o que você consegue fazer. When you enlist others, Quando você coloca outros, when you build a team, quando você constrói uma equipe, you get what you, o resultado vai ser o que the você, others, os outros and the hand of God. e a mão de Deus pode fazer. That makes a difference. Isso faz uma diferença. I want to give you a second principle. Eu quero te dar o segundo princípio. Partnership is strengthened by affirming the potential for greatness. Parceria continua quando nós fazemos uma afirmação sobre grandeza. I want you to listen to Nehemiah 2 verses 19 and 20. Quero que você veja agora no capítulo 2 de Neemias, versos 19 e 20. Capítulo 2, versos 19 e 20. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. Em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Last week we talked about Na semana passada nós falamos sobre. yesterday we talked about Nehemiah's motivation. Ontem nós falamos sobre a motivação de Neemias. He was motivated because God had called him. Ele estava motivado porque ele sabia que Deus havia chamado ele. He says it was the God of heaven who motivated him. Ele disse: foi o Deus dos céus que o motivou. That gave him a great sense of confidence Isso deu a ele uma confiança muito grande, because he believed a great God porque ele acreditava que o Deus, with grande great Deus, power tinha grande poder, was behind this great task. estava atrás desse grande trabalho que tinha que ser So feito. he was confident. Então por isso ele era confiante. I want to tell you something that I need you to understand. Eu quero dizer alguma coisa que você precisa entender.
If you want to accomplish something great for God, Se você quer fazer algo grande para Deus, it's going to take a certain level of confidence. vai ser necessário um pouco de confiança na sua vida. Not cockiness. Não ser simplesmente orgulhoso. That's confidence in self, Isso é confiança em você mesmo. and it's rooted in pride. E as raízes estão no orgulho. But you have to have confidence in God. Mas você tem que confiar em Deus. You have to have confidence that our great God Você tem que confiar de que o nosso grande Deus can do whatever He wants pode fazer o que Ele quiser for your good para o seu bem and for His e glory. para a glória dele. I've got a question for you today. Eu tenho uma pergunta a fazer a você. Do you believe you can accomplish God's great purpose in your life? Você acredita que você pode concretizar o propósito que Deus tem para a sua vida? Do you believe you can accomplish God's great purpose in your ministry? Você acredita que você pode realizar o propósito de Deus no seu ministério? I believe you can too. Eu acredito que você pode. And some of you need to walk away from this weekend E alguns de vocês têm que sair daqui hoje being reminded of the confidence you have in the Lord of heaven. e tem que ir embora tendo em mente da confiança que você pode ter no Deus dos céus. He did not call you to this task Ele não chamou você para esse trabalho, to have you live in a land of low confidence. para viver numa situação sem confiança. He called you to make a difference for His glory. Ele te chamou para fazer uma diferença onde você está, para a glória dele. And in the midst of your journey, E no meio desta caminhada, there will always be those who discourage you. vai sempre ter aqueles que vão tentar te desencorajar. I was talking with my friends Nick and Josue Eu yesterday, estava falando com o pastor Nick e o pastor Josué ontem, and we thought it was interesting. e nós achamos interessante. One of the biggest responses I've gotten from you in the last 2 days Uma das maiores reações que nós tivemos de vocês was when I asked you if you've ever had anybody come against you. foi quando eu perguntei se você teve alguma vez no seu ministério alguém que se levantou contra você. It's like a common bond we have in ministry. É uma coisa comum a todos nós que estamos no ministério. We all know what it's like to have people push back, Nós todos sabemos o que é ter alguém tentando empurrar você para to trás. people say we don't want to go. Pessoas dizendo para você, não, eu não vou com você. But we must not be surprised. Mas você não deveria ficar surpreso, There will always be those who don't believe in us. porque sempre vão existir aqueles que não acreditam There em will você. always be naysayers. Sempre vão aqueles que só sabem dizer não. Matter of fact, I've discovered everyone is either a naysayer or a yaysayer. Na verdade, eu descobri que todos nós, ou nós somos aqueles que dizem só não, ou aqueles que dizem sim. What do the naysayers say? O que aqueles que sempre dizem não falam? They say things like this: Eles dizem coisas como isso. it will never happen. Nunca vai acontecer. It can't be done. Não pode ser feito. Or how many of you have ever heard this? Quantos de vocês já ouviram isso? We've never done it that way before. Nós nunca fizemos desse jeito antes. It won't work. Não vai funcionar. You're going to fail. Você vai falhar. Understand this. Entenda uma coisa. Some people are just negative. Algumas pessoas são negativistas. You can't let negative people keep you from doing what God called you to do. Você não pode permitir que essas pessoas negativistas impeçam você de fazer o que Deus te chamou para fazer. I told you my dad is 81. Falei para vocês, meu pai tem 81 anos de idade. Remember the tough Marine? Lembra aquele militar duro? When I called him, my feelings were hurt. He was tough. Quando eu liguei para ele com meu meio magoado e ele foi duro comigo. When I started ministry, he gave me a book. Quando eu comecei o ministério, ele me deu um livro. I'll never forget the title of that Eu book. nunca vou esquecer o título daquele livro. You know what it was called? Sabe o nome do livro? Don't let the jerks get the best of you. Não deixe os idiotas tirarem o melhor de você. Some of you just need to hear that today. Alguns de vocês aqui precisam ouvir isso. Some of you have jerks in your church. Alguns de vocês têm uns idiotas na sua igreja. It may be that God has put them there as the thorn in your side. Talvez Deus colocou esses idiotas ali para serem o seu espinho na carne. I used to pray that those kind of people would leave my church. Antes eu orava pedindo que Deus tirasse essas pessoas da minha igreja. And then my dad taught me something. E aí meu pai me ensinou uma coisa.
He said, son, if you pray that those people leave the church, Se você continuar orando que essas pessoas saiam da igreja, God will just send somebody else like them in their place, Deus vai simplesmente mandar outro igual aquele no lugar dele. just to keep you humble. Só para manter você humilde. What if our God said this? O que aconteceria se Deus dissesse isso? I know what I'm doing. Eu sei o que eu estou fazendo. I have it all planned out. Eu tenho tudo planejado. Plans to take care of you, Planos para cuidar de você. not to abandon you. Não para abandonar você. Plans to give you future, Plano de te dar um futuro. a future that you can hope for. Um futuro que você pode ter esperança. What if our God would say that? O que aconteceria se Deus dissesse isso para você? Well, he did. Well, ele falou isso. Jeremiah 29:11. Jeremias 29:11. 1 Corinthians 2:9 puts it this way. 1 Coríntios 9 diz assim: No eye has seen, Não, nenhum olho viu, no ear has heard, nenhum ouvido ouviu, no mind has imagined nenhuma mente conseguiu what imaginar God has prepared for those who love o him. que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Don't let negative people get the best of you. Não deixe que pessoas negativas tenham controle sobre a sua vida. Become a yay sayer. Sejam sim, nós vamos fazer. Let God be your motivator, not Deixa- the negative people around you. Deixe que Deus seja o teu motivador e não as pessoas negativas ao teu lado. Now, Agora, there's a point of action to this principle as well. existe uma necessidade de agir nesse momento. If you're to become a yes person, Se você quer se tornar uma pessoa que diga sim, you need to ask this question. você tem que fazer essa pergunta primeiro. What has God already asked you to do O que Deus já pediu para você fazer that He's waiting for you to say yes to? e que Ele está esperando para que você diga sim? Is your yes on the table? Você tem o seu sim pronto para entregar a Deus? Have you treated your life like a blank page Você está tratando a sua vida como se fosse uma página em branco, with your name signed at the bottom, com o seu nome assinado lá embaixo? where you say to the Lord, wherever you lead, I'll go? Você está disposto a dizer, Senhor, aonde o Senhor mandar eu vou? You see, here's the reality. Essa é uma realidade. I think probably God is calling some of you to go. Eu acho que alguns de vocês aqui, Deus está chamando para ir dizendo, vá. But it may not be to go to another city in Paraná. Mas talvez não seja para ir para outra cidade no Paraná. It may not be to go to another state in Brazil. Nem para ir para outro estado no Brasil. God may be calling you like He's doing many South Americans to go to the Middle East. Talvez Deus esteja chamando você, como está fazendo com muitas pessoas da América do Sul, para ir para o Oriente Médio. To reach out and make a difference in the Muslim world. Para ir trabalhar no meio do mundo muçulmano. To reach those that are not hearing the name of Jesus. Para tocar aqueles que não estão ouvindo falar de Jesus. When's the last time you've said to God, I want to say yes, whatever that means? Quando foi a última vez que você disse para Deus, Senhor, eu quero dizer sim, não importa qual seja a questão? There's a third principle. Existe um terceiro princípio. Partnership continues as you accept the differences of individuals. A parceria continua quando você aceita o fato de que pessoas são diferentes. Unity is not the same thing as unanimity. Unidade não é a mesma coisa de que somos todos iguais. Unanimity means we always agree. Quando a unanimidade quer dizer que todos nós concordamos. I've never met two people that always agree on everything. Eu nunca encontrei duas pessoas que concordassem em todas as coisas. My wife and I don't agree on everything. Eu e minha esposa não concordamos em tudo. Half the time I don't even agree with myself. Metade do tempo eu não concordo nem comigo mesmo. Unity is not the same as unanimity. Unidade não é a mesma coisa que unanimidade. Nor is it the same as uniformity. Também não significa uniformidade. Uniformity means we have to look alike. Uniformidade quer dizer que todos nós parecemos iguais. The reality is we're all different. E a realidade é que nós somos todos And a diferentes. leader needs to understand that we have unity even when we don't have unanimity and Um uniformity. líder tem que entender que nós podemos ter unidade mesmo sem ter unanimidade e sem sermos todos iguais. The Bible says we see this in the body of Christ just as we see this in the human body. A Bíblia nos ensina que nós vemos isso no corpo de Cristo da mesma maneira que nós vemos no corpo humano. 1 Corinthians 12 and Romans 12 talks about how the body is made up of many different parts. 1 Coríntios 12 e Romanos capítulo 12 nos fala de como o corpo é construído de várias partes diferentes. The body of Christ is also made up of many O different corpo de parts. Cristo é feito da mesma maneira.
and we're at our best e nós estamos no nosso melhor momento, when leaders quando líderes equip the different parts of the body equipam as partes to do diferentes the do different corpo things that God's called us to do. para fazer as coisas diferentes que So Deus that we chamou can cada be um de most nós para effective for His fazer, para que glory. nós possamos ser mais efetivos para a sua glória. Can you imagine the different parts of the body getting into a quarrel? Você já imaginou se as partes do corpo entrassem em conflito? The hands and the mouth and the teeth and the tongue. As mãos, a língua, os dentes. Why should the stomach get all that good food while they do all the work? Disseram assim, por que o estômago fica com toda a comida se nós fazemos todo o trabalho? So the mouth and the teeth and the tongue, they decided to go on strike. Só a boca, os dentes e a língua decidiram entrar em greve. They would show the stomach how important they were. Vamos mostrar para o estômago como importantes nós somos. But for a short time that worked. Por algum período de tempo isso funcionou. But then the stomach got angry. Mas então o estômago começou a ficar bravo. The stomach growled and began to act up. O estômago começou a resmungar e começou a se agitar. But they refused to feed him. Mas eles se recusavam a dar comida a ele. Then the hands and the nerves noticed. Mas daí as mãos e os nervos perceberam. They were losing their pep and their strength. Eles estavam perdendo a sua força. They could not work. Eles não conseguiam They funcionar. felt exhausted all the time. Estavam cansados todo o tempo. Think about how silly that sounds. Pense como estúpido isso parece. And then think about how the parts of the body in the local church do the exact same E thing. pense como que as partes do corpo da igreja local fazem a mesma coisa. If we're going to lead a team, Nós vamos liderar um time, we have to understand the importance of unity, nós temos que entender a importância de unidade. but we have to embrace our differences. Nós temos que abraçar as nossas diferenças. And differences affect our coordination. As diferenças afetam a nossa coordenação. It's interesting, when you look at chapter 3, É interessante que você vê no capítulo there's 3, 38 individuals, existem 38 there's indivíduos, 42 different groups. 42 grupos diferentes. That's not to mention all the people that were unnamed. E isso sem mencionar todas as pessoas que estavam ali anônimos. A team takes all kinds of people. Um time é composto de todo tipo de pessoa. We look through that passage and we find priests, Nós olhamos nessa passagem e nós encontramos bispos, goldsmiths, pessoas que trabalhavam com ouro, perfume makers, pessoas que faziam perfume, men and women, homens e mulheres, rulers, juízes, Levites, levitas, countrymen, pessoas que eram do temple campo, servants, pessoas que serviam no and templo merchants. e mercadores. You've got to recognize the benefits in all kinds of people. Você tem que reconhecer os benefícios que Use cada all pessoa kinds of people contribui. with all kinds of gifting. Usar todas as pessoas com todos os seus dons e talentos. I heard about this lady, she really understood this well. Eu ouvi falar sobre essa mulher que entendeu esse princípio In muito bem. fact, she understood the benefit of all kinds of people. Ela entendeu o benefício de ter todo tipo de pessoa ao redor dela. So she married 3 different men. Então ela se casou com 3 homens diferentes. She married a grocer, Ela grocery store owner, casou-se com um homem que é dono de uma mercearia, because she wanted to eat for nothing. porque ela queria comer de graça. Then she married a clothing store owner, Ela casou com um homem que era dono de uma loja de departamentos, de roupas, because she wanted to dress for nothing. que ela queria se vestir de graça. Then she married a preacher, Daí ela se casou com um pastor, because she wanted to be good for nothing. que ela não queria ser boa para nada. Takes all kinds of people. É necessário que nós tenhamos todos os tipos de pessoas. Hey, I want you to see something. Eu quero que você veja uma coisa. If you look in verse 11, Se você olhar no verso 11, you see this name, você vê esse nome lá. Malchijah. Let me see how it is in português. Verso 11. Você vê o nome Tobias. If you go back to Ezra 10:31, Se você for lá em Esdras 10:31, you'll notice that he's one of the ones that sinned against God. você vai perceber que esse é o mesmo nome do homem que pecou contra Deus. But he repented, Mas ele se arrependeu. he was forgiven, Ele foi perdoado. he was restored, Ele foi restaurado. and now he was being used. E agora ele estava sendo usado. Aren't you grateful for God's grace? Você não é grato pela graça de Deus? Grace, grace. Graça, plena graça. God's grace. Graça de Deus. Grace that's greater than all our sin. A graça que é maior de qualquer pecado. When you're assembling your team, Quando você estiver montando o seu time,
Don't be afraid of that person that's had difficulty in their past. Não tenha medo de ter aquela pessoa que teve problemas no passado fazer parte do seu If time. they've repented and turned to God, Se eles se arrependeram e retornaram a Deus, o caminho do Senhor, don't you hold them back from what God's got in store for them. não o segure, porque Deus tem alguma coisa para a vida dele. And somebody here needs to hear this. Alguém aqui precisa ouvir isso. Maybe you're the one that's messed up in a big way. Talvez você seja alguém que está com uma bagunça muito grande na sua vida. And maybe no one even knows it. E talvez ninguém nem saiba disso. And you're just wondering if God can ever use you again. E talvez você esteja pensando, será que Deus pode me usar algum dia mais uma vez? He can. Ele pode? And that's his desire. É o desejo dele. Think about old Peter. Pense sobre o nosso camarada conhecido Pedro. I don't know how you could mess up more than Peter did. Como é que você pode fazer mais coisas erradas do que Pedro fez? And yet the Son of God restored him E ainda assim, o Filho de Deus o restaurou and then used him to preach the first gospel message e usou para pegar a primeira mensagem do Evangelho and see thousands of people come to Christ. em ver milhares de pessoas se converterem. And it began with repentance Mas começou com that arrependimento, led to restoration. que levou à restauração. Well, it takes working together. É preciso que nós trabalhemos juntos. We've got to stop working against each other. Nós temos que parar de trabalhar uns contra os outros. I know you understand this in this room, Eu sei que você vai entender isso, but we're not in competition. mas nós não estamos competindo um com o outro. We're not building our kingdom. Nós não estamos construindo o nosso reino. We're building his kingdom. Nós estamos construindo o reino dele. I heard about these two men that were trying to get a refrigerator through a kitchen door. They were trying to move a refrigerator through a door. Eu ouvi a história desses dois homens que estavam tentando passar um refrigerador pela porta. They worked and worked and worked. Eles trabalharam e lutaram e se esforçaram. They were sweaty and they were tired. Estavam suados, estavam cansados. Finally, the guy on one side of the door said, I think we should give up. We're never going to get this refrigerator in. Até que um cara de um lado da porta disse assim pro outro: "Ei, eu tô cansado, eu acho que é melhor a gente desistir, que a gente nunca vai colocar esse refrigerador aqui para dentro." And the guy on the other side said, in? E o cara do outro lado da porta falou: "Para dentro?" I thought we were trying to get it out. Eu achei que nós estávamos botando para fora. We've got to work together. Nós temos que trabalhar juntos. So we have to concentrate. It affects our concentration. Nós temos que trabalhar juntos porque isso afeta a nossa concentração. You can look at chapter 3 and just see all the different places they were working. Você pode olhar no capítulo 3 e ver que eles estavam trabalhando em lugares diferentes ao mesmo tempo. The sheep gate, No portão das ovelhas, the fish gate, no portão dos the peixes, gate of Yeshana, no and portão de on and Shana on and e on. todos os outros portões e lugares. Nehemiah needed so many different people because there were so many different tasks to be done. Neemias precisava de pessoas diferentes porque haviam trabalhos diferentes a serem feitos. Yet in the midst of it all, most of them were working in unity, Mas mesmo assim, no meio de tudo isso, eles estavam trabalhando em unidade. but not all of them. Mas não todos eles. Because when you begin to take on a task, Porque o que acontece quando você começa a fazer um trabalho, when you notice the differences of individuals, quando você percebe a diferença entre os you'll indivíduos, notice that differences do affect contribution. você vai perceber que as diferenças entre nós afetam a maneira como nós contribuímos. Some will be earnest and hard working. Alguns vão ser dedicados e vão trabalhar duro. Some, as you look at Nehemiah 3, some took on additional assignments. Se você olhar em capítulo 3 de Neemias, você vai ver que alguns pegaram ainda trabalho extra para And fazer. you've got people like that in your church. Você tem pessoas assim na sua igreja, eu You sei. give them something to do, Você dá alguma coisa para eles fazer, they come back after they've done it, eles voltam depois que terminaram and they say, what's next? e perguntam para você: "Pastor, o que mais?" And then you've got other people. E daí você tem os outros. You give them something to do, Você dá a eles uma tarefa para fazer and they say, why me? e eles dizem: "Por que eu?" Some are earnest, Alguns são trabalhadores, dedicados, but some are effortless. e outros simplesmente não fazem nada, não querem fazer esforço. Some were just unwilling to do anything, Alguns simplesmente não querem fazer nada, but some made a difference. mas alguns fazem diferença. I want you to think about something. Eu quero que você pense sobre uma coisa. How do you want to be remembered? Como você quer ser lembrado? What's the legacy that you want to leave? Qual o legado que você quer deixar?
What if every leader of every team was just like you? O que você acha que aconteceria se cada líder de cada time fosse igual a você? What if the other pastors in the room O que aconteceria se os outros pastores que aqui estão were assembling their ministry partners like you were? estivessem montando times como você está? Would the kingdom of God grow greater, Será que o reino de Deus seria engrandecido? or would it face more challenge? Ou estaria enfrentando muito mais desafios? I want you to accomplish God's dreams, Eu quero que você conquiste o sonho de Deus para sua vida. and that means I want you to build God's team. E por isso eu quero que você construa o time de Deus que Ele quer para você. So look around your little corner of the world Só no seu pequeno canto do seu mundo, lá onde você vive, veja quem está ao seu redor. and see who God's already placed there E preste atenção em quem Deus já colocou ali, for your good and His glory. para o seu bem e para a glória dele. May God be praised. Deus seja louvado.